Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, para você que está aí ouvindo, assistindo, vendo o Muito Além do Gesso, o maior podcast de ortopedia do Brasil e do mundo. Estamos hoje começando nossa temporada de 2023 e talvez se você é bem atento tenha percebido que nós já lançamos 2 episódios esse ano, com a Carol e com o Pará. Se não ouviu, vai lá ouvir. Mas a verdade é que aqueles episódios foram gravados em 2022, tanto que a gente flagrou o Matheus fazendo uma previsão errada aí da Copa do Mundo e infelizmente não ganhamos, e muito menos a Inglaterra chegou na final, né? Não sei qual que é a pior previsão, que a gente ia ganhar ou que a Inglaterra tá na final com a gente, mas seguimos. E se você tá contando também, talvez você tenha percebido que essa é a 4ª temporada do Muito Além do Gesso. São 3 anos completos de MAG, com muitos episódios. Estamos hoje no 59, indo rumo aos 60. Como diria o André, eu precisei de uma HP para fazer essa conta de 59 mais 1. Começamos com o Covid e vencemos o Covid, então estamos muito felizes aqui. Mais um ano muito empolgado para a gente seguir aí ajudando e conhecendo melhor o mundo da ortopedia, todos nós juntos. E para esse primeiro episódio do ano, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E se você não segue a gente, já vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia e segue a gente, perguntando o que vocês querem que a gente fale hoje. Então hoje vai ser um episódio pupurri, olha que palavra bonita, de perguntas do Instagram. Noel, que pergunta você selecionou para a gente começar o nosso episódio? Bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo, a esse horário nobre, né? 10h10 da noite para a gente começar a gravar, é sempre um prazer aqui. Para você que está escutando, tem o prazer de escolher o horário que gosta, né? Cara, eu fiquei muito feliz em ver muitas perguntas aqui no Instagram do podcast, né? E eu vou escolher a primeira aqui, vou falar o nome dele, tá? Porque eu gostei da pergunta. Dos que a gente não gosta, a gente não fala o nome. Do Gabriel Zulietti. Uma pergunta bem simples, pessoal. Segredo do sucesso para o R1. Como ser um bom residente e administrar a vida fora do hospital? Então, eu vou pegar essa pergunta e vou mandar e vou adaptar ela um pouco. Segredo do sucesso para o médico ortopedista. Como ser um bom médico e administrar a vida fora do hospital? A da R1 é mais fácil, eu vou perguntar para o André, e depois cada um pode dar sua opinião. Cara, eu não descobri essa resposta até agora, né? Mas adaptando para R1, acho que talvez seja sobreviver. Assim, você precisa vencer o R1, precisa acabar o tempo do R1. Mas esse segredo do sucesso não é algo tão fácil assim, ou tão tranquilo. Eu não sei o que vocês acham. Cara, eu vou começar pela segunda parte da pergunta. Administrar a vida fora do hospital. Durma. Aproveite todo o tempo que você tiver para dormir e durma, porque qualquer minuto não dormido, você pode sentir falta dele depois. E infelizmente, quando der o dia antes de começar a residência, que deve ser dia 28 de fevereiro, eu acho, né? Na nossa época, não é legal falar nossa época. Nossa época começava dia 1º de fevereiro, hoje em dia começa dia 1º de março. No dia 28 de fevereiro, você liga para sua família, você liga para seus amigos e fala, vejo vocês ano que vem. Quer dizer, vai ter um mês de férias, no meio que você pode ver as pessoas, mas tirando isso, acho que não tem muito jeito. Noel, tô muito pessimista aqui, você acha? Cara, realista, e é isso aí. Eu acho que realmente o R1 é um ano que não é seu, né? O seu ano é das outras pessoas, né? Ele não é seu. Então, se programar para isso, eu acho que é isso. Tentar dormir, ganhar um peso antes, para você chegar na R1, conseguir gastar aí esse peso acumulado. Você também não pode comer muito, às vezes não dá tempo, e seguir a vida, né? Eu acho que não tem muito como ter segredo do sucesso na R1, né? Eu acho que o R1 tem uma coisa muito boa, que um dia ele acaba, mas eu acho que quando a gente pensa no R1, talvez uma coisa agora, papo um pouco mais sério, assim, é você estar realmente disposto a abraçar a sua profissão, sabe? É entender que você vai fazer isso o resto da vida, você está começando como se você estivesse aprendendo uma língua nova, aprendendo a ler e escrever, se comportar. Eu vejo que muitas vezes algumas pessoas não vão bem no R1 e acabam não é manchando, mas acabam vivendo com uma imagem muito ruim quase que o resto da carreira. Eu pensaria muito em como se comportar. Conhecimentos você não vai ter, todo mundo sabe disso e isso é normal. Mas é muito mais o comportamento, a atitude do que realmente você, sei lá, estudar alguma coisa. Eu acho que isso não faz o menor sentido antes da hora. Sabe que eu tinha elogiado a pergunta do Gabriel Zulietti, né? Mas agora eu vou criticar ela.
Porque, lendo de novo a pergunta, é qual o segredo do sucesso para o R1? Parece esses caras do Instagram, né, que tá falando de segredo do sucesso para o cara que é terceiro ano de residência, né? Pro terceiro ano da faculdade. Cara, o segredo do sucesso do R1 é que o André falou. Acho que do ponto de vista técnico é conseguir vencer a missão e se preparar para as coisas que vão vir. Não dá para você também querer ser o melhor R1 de todos os tempos. É difícil essa comparação, eu acho que é até desnecessária, né? Você gasta uma energia, tipo, que nem aqueles trabalhos científicos que a gente gastava energia na faculdade, tipo, nunca dava em nada, né? Pelo menos para mim, né? Começava a fazer, aí não dava certo, aí tipo, agora eu vou para outro departamento, sei lá, não dava certo, não sei, vocês lembram disso ou não? Eu vou comentar só que o André levou para o lado mais sério, então vamos responder mais sério a pergunta. Mas acho que isso é um ponto bem interessante mesmo. Acho que o R1 é um ano que o ganho de conhecimento que você tem é muito impressionante. Então, assim, acho que tirando as pessoas aí que, sei lá, de repente tem algumas faculdades que rodam mais na ortopedia, alguém que já se dedicou muito a ligas de ortopedia e tal, mas acho que em geral a grande maioria dos R1s quando chega não sabe nada de ortopedia, né? E aí, em poucos meses, você tá tocando o plantão ali, achando mais até do que eu acho que você sabe de verdade, né? Daí tem aquela história do R-Deus, né? Que é aquela piadinha que o R2 acha que sabe tudo da especialidade, que nem só na ortopedia, mas em todas as especialidades. Mas realmente o ganho de conhecimento que você tem é muito grande. Isso é muito legal, né? Que o André falou, a gente, nessa brincadeira já estamos longe ali do R1, mas são muitos anos na ortopedia e a gente aprendeu realmente começando ali no R1. Então, acho que encarar como o primeiro passo de uma jornada aí rumo a você aprender a sua profissão, o negócio que você vai trabalhar para o resto da vida, e como a gente já comentou aqui em vários episódios, que a gente gosta bastante, né? Acho que nós somos pessoas que gostam muito do que faz, é um negócio que pode ser muito interessante, entendeu? Quando eu lembro da residência, eu já comentei isso aqui antes, eu tive a sorte de fazer residência com grandes amigos meus, pessoas que já eram meus amigos antes da residência, alguns ficaram mais amigos durante a residência, pessoas são meus amigos até hoje. Então, apesar desse lado muito sofrido da residência, que realmente é uma época muito difícil, eu lembro com nostalgia da residência. Então, como um período legal, que eu aprendi, que eu tive uma convivência interessante. Então, eu acho que tentar. Eu acho que essa cultura de assim, puta, vai ser foda, mas vamos lá, eu acho que é o espírito principal para ter esse sucesso, se é que isso existe. Pô, acho que se a gente olha para a residência como um todo, né, ela é curta. Eu sei que a gente já falou no outro episódio se deveriam ter 4 anos ou não, mas assim, na prática, né, você vai ter o R1, R2, e talvez metade do ano, um pouco mais do que a metade do R3, e que você vai usar para estudar o resto. Todos os lugares são assim, não adianta a gente querer olhar para o outro lado. Isso é muito pouco tempo para você meio que aprender praticamente tudo. Eu não estou falando que medicina não serve para ortopedia, pelo amor de Deus, mas boa parte você acaba não usando tanto no seu dia a dia. O que você vai usar, 95% você vai aprender na residência. O resto vai servir como uma base para você chegar lá. Então, é muito importante, é uma carga muito grande da proporção total e que, assim, você vai ter que usar bem. Não acho que você tem que, sei lá, segredo de sucesso, vai estudar o Rockwood antes, não, besteira. Segue normal, faz suas coisas, cumpre com suas obrigações, tenta não se destacar negativamente, vai. Talvez esse seja, se eu fosse tentar falar um segredo do sucesso, parece uma coisa meio marqueteira, esquisita, mas tente não se destacar negativamente. Talvez seja a melhor dica para um R1, eu acho. Essa é uma dica boa também. Eu conversei no passado com um cara que tinha entrado no R1, que ia começar, que estava com altas ideias, é uma pessoa realmente muito proativa, que estava muito empolgada, mas eu falei, cara, acho que R1 é mais. A gente estava falando de coisas militares, né, Bruno? E tem que ser um ano moita. É um ano que você tá ali sem aparecer demais. Acho que R1 é mais para ser um ano moita, depois você começa a se destacar, concordo, André. E agora só comentando que o Noel deu a pergunta do Gabriel Zulietti, né? E o Felipe Bispo tinha feito uma pergunta bem parecida. A gente teve algumas perguntas sobre R1, e eu vou passar para a próxima, que é do Lucas Nepomuceno, que ele perguntou: residente de fora ir fazer em São Paulo, nos grandes serviços, USP e Santa Casa é bem recebido? E aqui já perguntar, André, quer dizer que Unifesp não é mais grande serviço, agora é só USP e Santa Casa? Que o Lucas está achando aqui? Cara, assim, tenho grandes amigos e muitos sentimentos pela Escola Paulista e tenho certeza que é o maior de todos, mas tudo bem. Noel, residente de fora é bem recebido na Santa Casa? Como é que é?
Eu acho que ele é tão mal recebido quanto o de dentro. Pelo menos, Sem preconceito, como você recebe mal, como você recebe mal as pessoas, é isso. cara, isso eu posso afirmar, pelo menos no meu tempo, que a gente achava, o pessoal de fora sempre falava, poxa, vai ser mal recebido. Todo mundo era tratado da mesma maneira. Sem julgamento se essa maneira era boa ou ruim, mas todos eram tratados de uma maneira igualitária, pelo menos lá, que é onde que eu fiz residência. Porém, onde eu fiz R4, que é o lugar onde o Leandro fez a residência, é outra questão, né, Leandro? Então, mas eu acho que o HC mudou muito. Então, assim, vou ser bem honesto, que acho que na época que eu fiz residência, era uma época onde realmente tinha pouca gente de fora. Então, acho que se olhava com. Acho que tinha uma recepção meio dura, mas eu também acho que mesmo naquela época a pessoa se integrava depois e ficava tudo muito bem. Mas a verdade é que hoje em dia, teve alguns anos aí, depois foi crescendo muito o número de residências de fora. E pelo que eu sei, nos últimos anos, agora é até estranho falar que eu não sou mais de lá, né? Mas não sou mais de lá, não sei mais como é que tá exatamente. Mas tem tido mais residentes de fora da faculdade do que de dentro da faculdade, entendeu? Então, especificamente, acho que o Lucas aqui perguntou sobre de fora de São Paulo, então não sei de repente se ele acha que, eventualmente, se alguém na Santa Casa fosse para o HC, ou ao contrário, teria mais ou menos preconceito. Eu não acho que tem, na verdade, eu até acho que, de certa forma, quem é de fora talvez seja até um pouco mais fácil, porque não tem histórico das rixas locais aqui, né? Que ainda não, acho que tem aquelas rixas, poxa, para quem é de São Paulo aqui, o estado de São Paulo, na intermédia, tem muita gente que já teve rixas aí durante jogos, durante brigas, tal. Então, eu acho que hoje em dia é muito tranquilo, assim. Eu não vejo problema, mas não vou negar que historicamente já foi mais complicado. Eu vou, assim, mais ou menos na mesma linha, pelo menos na minha época na Escola Paulista, dava exatamente na mesma você ser de fora do estado, de fora da cidade, de dentro. Eu acho que uma crítica bem direta para todas elas, né? É mais fácil você fazer um estágio fora do Brasil do que na faculdade do bairro do lado, que só diminui, né? Só atrapalha. Isso é um pensamento tacanho, horrível, que diminui todas elas. E eu acho que tem um grande espaço para melhoria nisso. É, verdade. Eu vou uma pergunta rápida aqui, então, do Nuno Macieira. A gente tá vendo aqui pelos nomes do arroba do Instagram, né, gente? Tem gente aí que eu não sei qual que é o nome direito, mas do Nuno Macieira, que é hobbies e times que torcem. Aqui também vamos ampliar para o Matheus e para o Bruno, que estão aí quietinhos, né? Matheus, você que já rodou o Brasil aí, que time que você torce, que eu não sei. Eu passei por alguns, né? Cresci com meu pai torcendo pro Vasco, mas o Vasco não é um time que dá para torcer muito. Quase nunca ganha. Agora que eu vim aqui para Recife, estou me decepcionando com outro time que eu acompanho de vez em quando, perto aqui de casa, umas 2 quadras é o estádio do Náutico. Aí eu sigo Opa! acompanhando aí a primeira divisão do Campeonato Pernambucano e vendo como vão as coisas. É isso. Eu sou atleticano, sempre fui, nasci, sempre fui, serei e seguir sendo. Boa. São Paulino roxo, praticante. Vou no jogo agora. E hoje é um bom dia para a gente falar do Flamengo. Infelizmente não tem nenhum flamenguista por aí. Um abraço É, para os nossos amigos flamenguistas. pessoal da Ola, os cariocas devem ter vários flamenguistas, hein, André? Tem muito flamenguista. Eu nem, não tive nem coragem, mas acho que deve ter gente com passagem comprada para a semana que vem aí para ir para Marrocos. É. Eu não sei se vale a pena essa viagem, viu? Ah, de Noel repente dá torce para ver pra o Real quem, Madrid Noel? lá. Eu sou São Paulino fake. Tem o São Paulino roxo, eu sou São Paulino fake, mas eu sou São Paulino. Eu não vou nos jogos, mas torço pro São Paulo. Eu sou corintiano, épocas mais intensas, épocas menos intensas, já fui muito em jogo quando era moleque. Não, honestamente, não acompanho tanto hoje em dia, mas faço muita questão do Gabi ser corintiano, ele já tem a roupa dele do Corinthians, já boto o hino pra ele pra ouvir, já ensino ele a cantar, e quando ele tiver um pouquinho maior, eu vou começar a levar ele no estádio. Ele perguntou de hobbies também, né? Sabe o que eu tava É, pensando? Hobby contra esporte? Porque eu ia falar esporte. vamos tirar o esporte. Porque, porra, esporte é esporte, não é um hobby, né?
Hobby, sei lá, um cara que coleciona moedas, eu Selos. não sei, Selos. selos, eu não penso nisso, puta, sei lá, tem aquele ortopedista que colecionava, sei lá, radiografias esquisitas, tinha uma história dessas na residência, tipo, o cara colecionava radiografias que eram diferentes, sei lá, não citando esporte, eu tô meio ruim de hobby, viu? Acho que eu preciso criar um Pode ser hobby. podcast, ouvir podcast pode ser um hobby, então eu tô ouvindo Puta, cara, bastante. eu acho que nós somos podcasters, esse é um bom hobby. Eu gostei Tem dessa. um, Agora, tem um a hobby que eu partir não de tenho, hoje, mas tem um hobby que vai eu lá, não tenho, Matheus. mas que eu gostaria muito de ter é velejar. Faz um Porra, tempo que eu sonho Olha, o André com faz. velejar. assim, Mas Marco, cara, beleza. ó, meu esporte realmente são as lutas, né? O judô, o jiu-jitsu, mas acho que como hobby eu vou falar o kitesurf. Acho que depois de 4 viagens de kitesurf eu já posso, por mais que seja um esporte, considerá-lo como um hobby, vai. Achei que você ia falar churrasco. Também, talvez seja o maior deles. É que acho que é mais legal falar kitesurf, Qualquer É, pessoa que me mas, perguntar a partir de hoje qual é o seu hobby, eu vou falar que eu sou podcaster. podcaster, né? Puta, bem mais legal, adorei essa resposta. Vou utilizá-la sempre. boa, boa. Inclusive, tá tão forte, Leandro, que eu tava, tipo, num culto religioso na sinagoga, e aí me apresentaram um cara, e o cara falou, eu sou podcaster. Aí eu, porra, eu também sou podcaster. Tá pensando o quê, né? Porra, eu também sou podcaster, meu. Aí ele Pô, mas faz, sabe 59 que. episódios já vale, né? Exato. Pô, se eu juntar aí na com do Hack Médio, acho que ele tá batendo quase 100 já. Preciso até olhar esse número. Não é mole não. Vamos lá, então vamos seguir aqui nas perguntas. Então agora tem uma pergunta. O Lucas de novo. Então, o Lucas Leonopomuceno, rotina de R4. Trabalho fora é treinar. Trabalho fora e treinar é realidade? Falando sobre R4 aí. É uma boa pergunta, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas elas tendem a se dedicar talvez mais ao R4 do que a gente se dedicava, talvez. Eu vejo eles muito organizados nas grades e com um dia fixo de trabalho, né? Eu acho que antigamente era uma coisa meio você ia à noite, você fazia umas coisas que não podia. Eu acho que o R4 está mais organizado nesse sentido. Até o Danilo Costa Dantas complementou a pergunta. Ele falou como é a dinâmica do R4 em relação à carga horária. Depende, né? Acho que, não sei, o André acompanhou bastante aí um R4 aí esse ano, né, André, 2022. Como é que você acha que foi a carga horária dele? Olha, eu acho que a R4 muda muito, varia muito, e varia de acordo com a especialidade e aonde você escolhe fazer. Assim. Você tem uma coisa que realmente eu acho que fez toda a diferença na minha carreira, foi o R4 de trauma. Assim, a quantidade de horas de cirurgias que eu fiz foi realmente muito alta. Uma hora eu parei de contar, me embaranei, mas foram mais de 700 cirurgias como primeiro cirurgião. Isso eu sou muito grato aos professores, porque isso faz muita diferença. Assim, acho que a primeira coisa é R4. Você não está pronto depois da R4. Você precisa continuar se aperfeiçoando muito para realmente chegar num ponto ok, mas é o grande start. Eu acho que o R4 é o que faz a diferença de verdade na carreira, não é nem tanto a residência, o R1, R2, R3. E eu sei que tem muitos R4s que têm uma carga horária bem tranquila, que você tem até escalas de plantão fora. No meu caso, não era possível, assim, não era possível mesmo. Assim, era uma coisa bem pesada. Era eu e o Eduardo, o tremoço de Floripa, somente a gente tinha que estar à disposição e ia operando. Mas eu te falo que valeu cada segundo. Assim. Até agradeço muito aos meus professores na R4. Eu concordo com o André, assim. Eu acho que o R4, pelo menos assim, onde eu fazia no HC, onde eu fiz, dava para dar plantão. Eu fazia pouco, não fazia muito, era basicamente como a gente não tinha bolsa na R4, era meio para se bancar. Mas eu concordo muito com o André, eu acho que é um ano de muito aprendizado, entendeu? Então, realmente, você pode até, se você quiser realmente juntar uma grana durante residência, que talvez nem seja o objetivo principal,
Mas daí, se for o caso, se dedica mais, faz mais no R1, R3, R4 se dedica à residência, assim, tipo, eu lembro que eu acho que ficou um pouco mais leve lá no HC, até onde eu acompanhei mais até algum tempo, e começou a ter, tipo, vários R4s, não só no quadril, como em outros lugares tinha, tipo, day off do R4, que é um negócio que eu sempre achei muito louco, assim, sabe? Você tá no meio do R4 e sai tirar, porque ficar em casa vendo TV, entendeu? Eu não acho que é o momento de fazer isso, entendeu? Eu acho que assim, poxa, se de repente tudo bem, não adianta ter, sei lá, 4 residentes numa cirurgia, talvez você não vai ver muita coisa, mas então, poxa, tem os chefes ali, que eu detesto a palavra chefe, isso não era chefe, mas hoje já fala muito chefe, né? Tem as pessoas que estão ali trabalhando devem ter cirurgias particulares deles, porra, pergunta se pode ir, vai, entendeu? Acho que é um ano de ver muita cirurgia, entendeu? E o André falou uma coisa que eu achei legal, mas ele acabou se embananando e eu também não tive. Eu acho legal documentar, assim, ter uma ideia, pelo menos, assim. Faz um negocinho fácil hoje em dia, meu. Pega no teu celular, qualquer aplicativo, anota todas as cirurgias que você viu, faz uns comentários, assim. Eu acho bem legal, assim, ter essa documentação, que é um negócio que eu também não tive no começo. Eu tenho minha documentação de cirurgias a partir de 2015. Antes de 2015 eu não anotava. Também hoje em dia eu tenho tudo anotadinho, tanto para controle financeiro, mas também para entender quantas próteses eu fiz, quantas artroscopias que eu fiz. Eu acho um negócio interessante, assim, eu acho bem legal. Tem uma pergunta dentro dessa o André no finalzinho, ele falou assim, você tem que saber que ao final do R4 você não está pronto. E eu vi, é uma percepção que eu tenho, vocês vão me confirmar ou não, mas eu vejo a carreira de cirurgião em geral, não só do ortopedista, como de jogador de futebol. Ela vai se ascendendo até que ela chega no ápice, daí a visão começa a prejudicar, você já não aguenta ficar mais em pé o tanto de horas que ficava na cirurgia, e começa a cair. Vocês conseguem identificar um ponto assim, até X idade, depois do R4, eu fui crescendo muito e chegou num ponto que, putz, me sinto bem, tranquilo, cooperado, domino as maioria das técnicas e dali em diante eu comecei, não sei, não é decair, mas estou num platô. Vocês veem essa curva ou não? Eu só queria falar que o Bruno se salvou agora no finalzinho, tá? Eu e o Bruno somos mais novos aqui, mas o Bruno falou uma idade que a visão começa a cair, vocês não começam a ter mais tanta força assim para ficar durante a cirurgia. No Cara, finalzinho, eu, salvou, eu, Eu eu salvou. espero que vou, eu vou começar respondendo de uma maneira reflexiva aí, para dar tempo para o Leandro e o André pensarem numa resposta melhor que a minha. Eu acho que uma das grandes vantagens da carreira médica barra cirúrgica é o fato de nós termos uma longa duração. Então, tipo, eu acho que isso é uma grande vantagem nossa, em comparação com os nossos amigos não médicos. O cara é um engenheiro, ele chega uns 50 anos, 55 anos, e a empresa dele já fala: olha, eu vou te mandar embora para pegar 2 engenheiros de 30. Tipo, e aí é onde ele conquistou o patrimônio dele, a família dele, ou ele é dono do lugar, mas se ele é funcionário, é isso que vai acontecer, entendeu? É inegável. Eu acho que quando o cirurgião está chegando com 50, 55, eu acho que ele está chegando perto do auge, no auge da carreira dele, entendeu? De experiência, de saber as coisas técnicas, de ter paciente, de paciente indicar paciente, não sei. Eu imagino essa idade, 50, 55, aí como o auge, entre aspas. E aí eu acho que depende muito da pessoa como ela é. Às vezes tem cirurgião que chega aos 60, 65, no auge ainda, porque ele sabe ou construir times, ou porque ele realmente é muito bom em alguma coisa, não sei. Mas, por outro lado, se eu acho que. Vai lá, eu acho que o André já quer complementar. Não, eu concordo muito, e eu achei uma coisa legal que eu estava pensando também, né? Eu acho que quando você está na R4, talvez a sensação que dá é meio que, sei lá, quando você ganhou carta e está dirigindo no primeiro ano. Assim, você tá dirigindo, você acha que você está abafando, mas depois só que você vai entender que você não está tão bem assim, que falta muita coisa. Eu não sei te falar o ano que eu realmente me senti meio estável. Talvez R7, vai. Eu vou chutar um pouco, mas não é muito. Depende muito daquilo que você faz e como que você vai gerindo. E eu lembro bem também de um caso, vou até citar aqui e agradecer, né? É um caso de trauma. Era uma coisa que eu poderia tirar ou não uma placa. E aí eu estava conversando, fui bater um papo, fui tomar um café com o Dan. O Dan, que é um super amigo, um cirurgião que é um pouco mais experiente que a gente.
E ele é um cara que faz joelho, mas tem muita vivência. E ele falou, André, não tira essa placa, não. Sabe? Foi uma das. Então, eu acho que essa composição do time, com habilidades complementares, eventualmente algumas vezes com pessoas mais velhas, outras com pessoas mais novas, ou com pessoas que estão em alguns centros, assim, existe um tipo de cirurgia dentro do trauma, assim, fratura complexa de pelve acetábulo, né? Assim, se você quer realmente ter uma super mão de fratura complexa de pelve acetábulo, muito provavelmente você tem que trabalhar dentro do SUS, para que você faça essa cirurgia semanalmente. E quando você está em qualquer hospital privado, pelo menos qualquer um que eu conheço, você não vai ter isso semanalmente. Então, eventualmente, quando você for fazer isso, você chama alguém que está mais acostumado, mesmo você já tendo sido treinado, já tendo feito bastante. Eu acho que saber compor o time para que você tenha uma qualidade muito boa. Eu acho que de idade é difícil fazer. Eu acho que a carreira é longeva, mas tem que pensar quando para também. Eu acho que esse declínio acontece. O maior problema é que as pessoas não conseguem reconhecer. Acontece cada um para uma época, tá? Bem legal, bem interessante. Não sei se tem muita coisa para adicionar. Eu vi um outro cirurgião, que é um cara espetacular, né? Eu não sei direito a idade dele, mas quando ele me falou isso, ele devia estar por volta de uns 60 anos. Ele é muito forte, muito inteiro. E ele falou que ele estava malhando muito o braço e ele operava muito com um robô. E aí ele sentiu que ele estava cansando. Então ele diminuiu um pouco o exercício que ele fazia no braço para ter o braço um pouco mais leve e cansar menos. Assim, lembra muito, talvez, será um Cristiano Ronaldo, né? Se preparando para a carreira. Eu acho que também ter esse preparo físico e essa cabeça para isso também é bem importante. Legal. Esse negócio é bem interessante, né? Essa cabeça de que a gente, como cirurgião, tem um lado meio atleta, né? Teve um artigo daquele, acho que ele é Atul Gawande, que é um cara americano que escreve umas coisas assim, que é meio tipo cirurgião, você não deveria pensar um pouco como atleta mesmo. E eu acho que tem que mesmo pensar se alimentou, que é uma coisa que a gente não faz muitas vezes, né? Se você se alimentou bem antes da cirurgia, não se alimentou, se tá com uma boa forma física, você tá bem de cabeça, né? Eu acho que tem tudo a ver isso. E eu concordo com o André que é fato que uma hora as coisas começam a diminuir, né? Então, é uma coisa que, ao contrário do que o Bruno ensinou aí, como o Matheus falou, a gente está longe ainda, eu, o André e o Noel, não estamos tão perto assim, mas eu espero que realmente ter essa visão, essa clareza de uma hora perceber que não tá rolando, que eu acho que não é um negócio tão fácil. Ele até mistura um pouco com o tema de um próximo episódio nosso, que também acho que é planejamento financeiro, né? Acho que também, de certa forma, alguns médicos também não deixam de trabalhar, continuam nessa pilha, às vezes porque não tem, mesmo lá na frente da carreira, às vezes não conseguiram fazer programar uma aposentadoria, é, uma parte financeira para conseguir parar de trabalhar, né? Então tem essa questão também. Mas aí já é outro assunto, né? Outra pergunta aí, Noel, manda. Então, vamos lá. Essa é polêmica, hein? Ixi. Polêmica. Residência com nome, mas pouco recurso, ou residência em serviço particular com cirurgias eletivas? Interrogação. Pergunta do nosso colega Pavi. Ou Pavi, né? Com várias letras, né? Vocês podem escolher aí. E aí, pessoal? Cara, a gente até estava comentando, né? A gente recebe muitas dúvidas no inbox. Passei na residência A e na residência B, qual que eu faço? Se passar na A, na B e na C. Essa pergunta é muito teórica, é muito difícil. Assim, não tem uma resposta certa, mas se fosse uma pergunta tão pura assim, vai, uma só mão na massa, outra só teórica. ah, Primeiro que eu acho que não existe nenhuma só mão na massa, nem outra só teórica, né? Mas eu não sei. Realmente acho que depois do que a gente falou do R4, talvez a mão na massa esteja pesando até um pouco mais, né? Eu acho que assim, essa resposta depende muito do seu objetivo, como você está querendo entrar na residência e como você vê como vai ser sua vida como ortopedista, né? Então, até acho que tem um lado meio óbvio, se você detesta coisas ciência, se você não quer fazer nada de ciência, talvez para você faça muito mais sentido ir para uma residência que seja mais prática, né? Se você já gosta, fala, puta, eu gostaria de dar aula, gostaria de voltar para um serviço onde tem
onde tem aluno, onde tem residente, talvez valha a pena você fazer num lugar que seja um pouco mais acadêmico, entendeu? Tem uma coisa que eu acho foda, que talvez não deveria ser assim, mas eu acho que é ainda. Eu acho que nome é importante. Então, assim, eu acho que todos nós ouvimos falar de serviços que têm nome e que talvez não tenham residências mais tão boas, até porque às vezes já foram boas, mas não são boas atualmente. Mas eu acho que, assim, quando você for. O lugar onde você fez residência não deixa de ser um pouco seu sobrenome como ortopedista pro resto da sua vida, entendeu? Então, dentro até do contexto que o André falou, eu concordo que você não sai tão completamente formado da residência. Eu ainda acho que nome é uma coisa que pesa, entendeu? Mas, Eu acho isso mas em interessante. tempo, Leandro, você faz cirurgias privadas em São Paulo, né? Super referência. Quantos pacientes perguntam para você onde você fez residência? Ou você acha que eles já vêm com essa informação? Nunca perguntaram, mas eu acho que de certa forma ele já tem essa informação. Mas Ou nunca assim, perguntaram ativamente. já perguntaram, não é? Nunca também não, vai, mas já perguntaram. Acho que perguntam mais qual a minha idade do que onde eu fiz residência, mas é impressionante, mas quando a gente pega pacientes mais velhos, né? Por mais que agora a gente não esteja mais tão novinho como outrora, mas fato que, assim, quando você está operando um senhor ou uma senhora de 70, 80 anos, o cara te vê com idade antes do neto, né? Agora até mais do filho, assim, mas então, assim, acho que tem um lado meio normal, uma coisa que me incomodava muito antes não incomoda mais. De vez em quando me perguntam onde eu estudei, sim, mas eu não acho tão frequente. Mas eu acho que também, assim, o nosso perfil de atendimento, a gente está dentro de uma instituição que já tem nome, né? Então, acho que daí já tem meio. Porque, no fundo, eu acho que sempre o paciente está procurando um selo, entendeu? Um selo de qualidade. Esse selo de qualidade pode ser o lugar que você está atendendo, pode ser onde você fez faculdade, pode ser uma referência de um amigo dele que falou que você é o melhor médico do mundo, pode ser porque você é médico de um clube, entendeu? Cada pessoa você tem um selo, entendeu? Acho que é muito isso. Então, eu acho que a gente está numa instituição que dá um selo pra gente, entendeu? É, mas eu acho que nome é uma coisa que faz diferença ainda. É dessas coisas que eu acho que é uma verdade ruim, assim, porque eu acho que realmente não deveria fazer tanta diferença, entendeu? Por isso que eu tô falando, acho que eu não gostaria que fizesse, entendeu? Mas eu acho que na prática ainda faz. Tô viajando? Mas existe uma Ivy League de faculdades e residências? O que Ah, eu acho vocês que. acham? Talvez Brunão Pô, e Matheus, porque eles estão mais nesse mundo. Vocês olham diferente se o cara é do lugar A e do lugar B? Ivy League, talvez, até para deixar claro, talvez um grupo de faculdades americanas de um prestígio muito grande. Não é maior prestígio, que tem outras, mas sei lá, vamos traduzir dessa maneira. Algo como a Ivy League eu nunca vi, mas essa questão de Não, mas fazer, que seja informal. sim, mas, por exemplo, eu acho que recentemente eu estava conversando, talvez vocês conheçam o André, principalmente, um conhecido meu aqui de Juiz de Fora, ele fez Einstein, fez ortopedia aí, e ele mesmo me falou que quando ele retornou, ele teve menos oportunidade do que quem fez ortopedia aqui em Juiz de Fora mesmo. E aí, inclusive no dia ele estava com o jaleco do Einstein, ele me falou assim, por exemplo, esse jaleco, poucos me perguntam, muito mais que os pacientes falam, ah, legal, você fez no Einstein, mas é muito mais dos colegas, falam assim, ah, o livro que eu estudo, o cara que te deu aula que estuda, então é algo muito mais, parece, né, eu vejo assim, algo dos pares, entendeu? Eu respeito o Leandro, porque ele fez USP, e, puta, uma baita instituição, assim como você fez Paulista, o André, o Noel fez Santa Casa. Mas eu não sei se os pacientes perguntam. Dificilmente eu vejo um paciente indo no fulano porque ele estudou na escola X ou na escola Y. Para vocês, o Leandro falou que poucos perguntam. Para vocês, os pacientes chegam para você, ah, André, eu vim com você porque você fez Paulista, enfim. Não, eu diria que não. Como, putz, talvez seja muito exceção. Mas eu vejo também que com a abertura muito grande de novas escolas, assim, tem escolas que realmente eu não conheço. O pessoal chega, olha, estuda na universidade e tal. Falei, putz, não sabia que ela existia. Eu não falo isso, obviamente, mas você pensa, porque são novas. Você simplesmente se formou e 10 anos depois que você se formou, aquela faculdade começou a existir, né? Matheusão, Eu ia falar que talvez minha resposta seja um pouco mais polêmica, mas eu acho que tem Ivy Leagues assim. E tem, mas eu acho que não tenha uma só, tenha várias.
E depende, inclusive, muito do estado, assim, onde você tá, sabe? Tem centros de referência a nível Brasil, tem centros de referência a nível mundo, só que eu acho que o que mais importa é centros de referência a nível da sua comunidade mais local, assim. Por exemplo, aqui, um exemplo fora da ortopedia, aqui tem oftalmologia, aqui em Pernambuco, tem um grande centro, que é a Fundação Altino Ventura. Aí, nesse grande centro, são os locais onde que eles conseguem captar e botar as pessoas para trabalhar em outros grandes hospitais, outras grandes redes de hospitais. E só as pessoas que se formam nesse lugar que acabam conseguindo vagas, sabe? Aí eu acho que tem várias Ivy Leagues, assim, espalhadas por diferentes locais, onde que acabou fechando e concentrando o mercado de trabalho e profissionais, assim. Pode falar, Leandro. Você sabe uma coisa que eu tenho a impressão que é diferente, eu acho que quando a gente prestou, eu, André, não sei, tanto pro Noel, é que tem muito mais. O André falou da quantidade de faculdade de medicina, mas tem muito mais faculdade, residência também de ortopedia do que tinha antes. Então, acho que antes, quando a gente prestou, tinha menos opção. Então era meio claro, assim, sabe? Tipo, entre a A e a B e a C, qual que era melhor e qual que era pior. E óbvio que isso aqui é um negócio super. Meu, fazer uma residência supostamente melhor ou pior, não necessariamente vai mudar a tua carreira, entendeu? Tô falando exclusivamente da residência, entendeu? Então, acho que é um lado meio de preferência. Então isso é um pouco novo também, entendeu? Porque eu acho que hoje em dia tem muito mais dúvida, porque quando tem mais opção, é aquele negócio, você entra no iFood, lá tem 200 restaurantes, você fica naquela, pô, o que que eu vou comer, né? Tipo, você ligar na pizzaria da tua esquina era mais fácil, de certa maneira, né? Então eu acho que tem um lado disso, entendeu? A segunda coisa também que eu acho interessante, essa questão que o Bruno chegou a levantar, né? Poxa, mas você vai sair da sua cidade, você não vai sair da cidade, que conversa com o que o Matheus falou, poxa, um centro local, um centro nacional. Isso é uma dúvida também que a gente tem recebido bastante. Eu acho que assim, na minha opinião, se você tá num lugar que já é um grande centro, talvez faça sentido você ficar, entendeu? Daí realmente já vai fazer uma rede local, mas se você for fazer uma residência dos melhores locais, lugares desse local, tal. Mas de repente assim, se for para você sair da tua cidade, seja qual for, para fazer uma residência que talvez não seja uma das mais fortes, talvez valha a pena você ficar. Mas se você está saindo para ir para um lugar muito forte, eu acho que sempre quando você voltar. Cara, eu já vi histórias das pessoas que saíram de São Paulo, que coisa que quer dizer que foram para algum lugar, né? Porque conheço muitas pessoas que estavam aqui em São Paulo. E as histórias que eu ouço normalmente é que a chegada é sempre difícil. A chegada acho que nunca é fácil num lugar novo, entendeu? Então acho que eu sempre ouço histórias das pessoas que chegaram nos lugares que o começo é bem difícil, até como a gente teve os episódios com o Davizinho lá de Salvador, com o Eduardo lá de Floripa, acho que a chegada é sempre difícil. Mas pessoas boas se destacam com o tempo. Isso para mim parece uma coisa que realmente é uma constante. Então, poxa, você for sair da cidade que você tá para você ir para um centro bom, eu acho que a volta pode ser um pouco mais difícil, porque você vai estar entrando num mercado novo, mas se você for bom, você vai se destacar. E aí tem mais uma pergunta. Posso encaixar? Que Bora. é Caio Costa perguntou como saber se uma residência de ortopedia é boa ou não, o que avaliar. Que o Leandro falou agora, se você for para um centro bom, quando você voltar, você vai se destacar, mas o que é esse centro bom? Gostei. Eu gostei dessa pergunta porque eu acho que isso está em transformação. E aqui eu vou fazer uma espécie de provocação, assim. Eu vou colocar critérios que eu nunca olhei. Assim, eu vou falar o que eu fiz, mas o que talvez eu olhasse hoje em dia. Quando eu prestei residência, eu fiz uma coisa que hoje em dia eu não faria de jeito nenhum, mas que na época era meio bonito de se fazer, que eu acho isso muito errado. Eu prestei só na faculdade que eu fiz, eu prestei só na Escola Paulista. Por quê? Por um pensamento que eu só queria fazer lá. Eu acho que eu errei. Eu acho que isso não foi bom, acho que isso não foi inteligente. Deu tudo certo, passei, legal, mas não é algo inteligente. Mas eu vou fazer uma provocação. Olhe para o chefe da residência, veja se ele está lá há mais de 10 anos, e muito provavelmente ele vai estar, e vê o que ele produziu nesse período. Eu acho que as residências que você tem grandes chefes há mais de 10 anos, se você olhar a fundo, eles produziram muito pouco, não vá para essas residências. E tem muita residência de muito nome por aí. Se vocês fizerem essa associação, vocês vão entender o que eu estou falando. Interessante. Eu acho que uma boa coisa para se avaliar. Fala, desculpa. Não, preste atenção. Eu acho que são pessoas que sentaram no cargo, não produzem muita coisa. Joga o nome dessa pessoa no PubMed e vê número de trabalhos de primeiro autor. É capaz que vocês não achem nenhum trabalho nos últimos 10 anos. Eu acho que o André está colocando o sarrafo muito alto, pessoal.
Eu acho que Uma coisa assim, que. Fala. vai lá, vai lá, vai lá. Não, acho que uma coisa super importante, que querendo ou não, acho que hoje em dia é um pouco mais, é mais fácil do que quando a gente fez, é conversar com os residentes de lá, entendeu? E ver a impressão dos caras, que é uma coisa que hoje em dia, sei lá, você entrando no Instagram, no Google, sei lá, nunca tentei fazer isso, mas me imagino que seja mais ou menos fácil. E talvez até mais do que os residentes atuais, tenta pegar uma pessoa que saiu da residência há uns 3, 4 anos, assim, sabe? Porque hoje em dia, putz, se eu fosse falar da minha residência de hotel, essa brincadeira tem mais de 10 anos, as coisas já mudaram muito. Se você for falar também com alguém que saiu ano passado, o cara tá muito naquele choque do começo ali, que eu acho que não deu muito tempo de avaliar, entendeu? Uma pessoa que saiu há uns 4, 5 anos da residência, uma pessoa que ainda tá meio por dentro do que tá acontecendo, tirando óbvio que a Covid zoou tudo, mas em geral tá dentro do que tá acontecendo e já conseguiu respirar um pouco, entendeu? Olhar com mais calma e ter um pouco mais de discernimento do que ele passou, entendeu? Então, eu acho que conversar com as pessoas pode ser um negócio bastante interessante. Mas eu concordo com o que vocês falaram que é um processo em constante transformação. Uma vez que talvez há 4 anos atrás, se alguém me perguntasse de algumas residências, eu ia falar, puta, é um absurdo o cara fazer lá esse serviço incompleto, esse serviço só pele idoso, sabe? Essas coisas assim. E de repente você vê, cara, muita gente interessante trabalhando nesses serviços, muita gente boa nesses serviços. E esse serviço oferece outras oportunidades. Então você fala, poxa, talvez seja um bom caminho, entendeu? Abrindo a cabeça, né? Eu vejo muitas residências novas muito boas. Eu acho que com gente dedicada para ensinar. O que muitas vezes, talvez algumas residências mais tradicionais e com nomes antigos, vou dar um exemplo prático, tá? Tem o professor, o assistente do professor, e aí sobra pro R4 da aula que ele nunca viu na vida, sabe? Talvez se você tem aquela pessoa dedicada que montou o programa, que vai te ensinando, muito bem. Tem residências relativamente novas. Aqui eu vou falar um exemplo, e não é porque a gente trabalha lá. A residência do Einstein é muito boa, está muito forte, está muito bem estruturada. E ela é nova. Não sei quantos anos tem, se tem 4, 5, 6 anos, eu me perdi um pouco aí nas contas, mas com certeza menos do que 10. E é muito forte. Talvez você não pensasse nisso logo que ela começou, mas agora que a coisa já está mais palpável, mais materializada, eu diria que ela, sem dúvida nenhuma, está nas melhores e passou muito dessas grandes tradicionais. Mas eu acho que levantar um pouquinho mais essa capivara dessas residências grandes, ver efetivamente se elas estão produzindo bons profissionais, essa conversa com 4, 5 anos, e ver o que essas pessoas que são esses chefes, se eles realmente fazem alguma coisa, eu acho que isso é bem importante. Bem legal, bem interessante. Uma pergunta rápida aqui. Como são as passagens de caso no R1? Objetiva ou lenta igual a clínica médica? Olha, bem rápidas, bem objetivas, viu? Seguinte caso, é isso aí e acabou, né? É isso aí, né? Sabe que fazer uma curiosidade agora, que eu lembrei de uma coisa nada a ver, tá? Super específica da Santa Casa, mas eu vou contar. Na Santa Casa tinha uma reunião às 7 horas da manhã, né? Que a gente passava os casos para ir pós-operatórios. E aí eu sempre falava assim: ah, seguinte caso da reunião, seguinte caso da reunião, é tudo isso. Aí saí da Santa Casa, depois fui pro HC, enfim, caí na vida aí. Aí uma vez, um dia desses, tipo, sei lá, um mês atrás, tem uma massoterapeuta que ela era da Santa Casa, ela fez residência lá e a gente está trocando vários pacientes agora lá na Klabin. Vivi, um beijo, Vivi, se você escuta o podcast ou não. Ela falou assim: ah, nossa, era tão legal a reunião do seguinte caso, né? Aí eu, como assim? Que reunião do seguinte caso? Eu lembro, não, o seguinte caso, os residentes sempre falavam seguinte caso, e virou a reunião do seguinte caso. Eu falei, caramba, meu, a nossa gramática era tão limitada que, tipo, virou a reunião do seguinte caso e todos os físios chamavam essa reunião assim. Então, coisa meio bobinha, mas era bem específica de lá. Eu tenho uma pergunta que, na real, tá é uma polêmica que estava rolando por aqui esses dias, que tem alguns serviços, alguns grandes redes de hospitais, assim, que estão criando como se fosse programas de residência, mas eles não chamam de programas de residência, eles chamam de fellows em algumas áreas, anestesia, obstetrícia, essas coisas. Em ortopedia eu não vi nenhum ainda do tipo, mas aí você paga
que é o fellow, aí você paga, você dá plantão nela, teoricamente, como sendo especialista, já começando a entrar ali no R1, R2, não que seja algo que não acontecesse, não deveria acontecer, mas não que seja algo que não acontecesse antes. E aí, no final de tudo, as pessoas acabam prestando prova para o título e aí consegue o registro de especialidade, que é eu não tenho esse conhecimento a fundo, mas acho que na ortopedia também pode isso, né? Uma pessoa que teoricamente tem a prática de ortopedia pode prestar a prova para SBOT. Eu sei que nessas outras especialidades pode, anestesia, ginecologia, obstetrícia, essas coisas. Aí essa Eu não sei os confusão entre critérios, fellow e residência. Entendeu? eu Não não sei entendeu, André? exatamente, entendi, não, eu não sei exatamente qual que é o critério, Matheus, mas tem um que é o não residente, que você fica fazendo por X anos, ou pelo menos existia, mas eu lembro de algo nesse tipo. Eu acho que talvez isso aí, Matheus, e aí é opinião pessoal total, né? Quando eu fiz a pergunta do Ivy League, se tem isso, talvez a gente tenha que passar por uma fase de educação do paciente. Assim, ah, a gente também sofre muito quando a gente vê muita más práticas por aí, tá? Eu vou usar exemplos aqui de fora da ortopedia, só para não aprofundar na área, mas assim, você vê, sei lá, médicos generalistas que fizeram um curso de ensino à distância de endócrino, prescrevendo hormônios de maneira recreativa para os pacientes. Eu estou usando aqui um exemplo muito típico, mas que assim, se cada um aqui parar para pensar, cada um conhece pelo menos uns 10 casos disso, tá? Isso é muito diferente do que um endócrino realmente formado, que fez clínica médica, que fez endocrinologia. Eu acho que a residência é realmente o seu treinamento médico prático que funciona. Pode ser que esses fellows funcionem, mas talvez a gente tenha que educar o paciente para que ele mesmo possa separar o joio do trigo. Para que ele possa escolher, não, eu quero ir mesmo nesse cara que é anestesista e passa hormônio. Sabe? Será que se a pessoa falar isso em voz alta, ela vai mesmo nesse profissional? Eu acho que eu valorizaria um pouquinho mais esses selos, essa legitimidade, a residência formal. Assim, eu não me vejo sendo ortopedista de outra maneira que não a residência. Uma residência cirúrgica, uma residência com uma carga pesada, uma residência que tem uma prova no final que é super bem estruturada, difícil. Putz, eu realmente, assim, pode ser que eu esteja enganado e pode ser que os fellows sejam diferentes do que eu estou imaginando, mas nenhum deles chega nem perto do treinamento que você recebe numa residência. Eu concordo, sim, mas eu concordo, mas eu vou fazer um contraponto aqui, que, tipo, quando eu me formei, um cara da minha turma de faculdade que queria fazer dermato, resolveu que não ia fazer residência de dermatologia, e ele foi fazer estágio de dermato, que é uma coisa, acho que mais antiga, né, que já tem estágio de dermato em vez de residência. Cara, a gente, na época, achou, cara, que viagem, né, era um negócio muito inicial, isso. E sei lá, a gente já teve várias discussões aqui no podcast sobre o que que é sucesso, quais são as métricas de sucesso, mas se você usar como métrica de sucesso grana, esse cara tá muito bem. Ele realmente tem uma clínica bem movimentada aqui em São Paulo, trata um monte de pessoas famosas, tem uma conta de Instagram com milhões de seguidores e tal, e tá super bem, entendeu? Então, eu acho que vai variar muito do objetivo da pessoa, entendeu? Mas eu também acho, eu concordo com o André, que eu acho que a parte cirúrgica é um pouco diferente, entendeu? A parte cirúrgica é difícil, realmente, como a gente estava falando até, cirurgia você tem que ver muito, você tem que fazer muito. Eu também acho mais difícil num esquema que não seja um pouco mais tradicional, porque eu acho que isso vai mudar, entendeu? A gente teve até o episódio com a Johnson falando muito sobre realidade virtual, então as coisas estão mudando, obviamente, entendeu? Mas hoje, 2023, eu ainda acho que residência é o melhor caminho, entendeu? Agora, pode ser que essa resposta mude daqui 5, 10 anos, não sei. Eu acho que a gente mexe com coisas objetivas, coisas manuais. Não tô querendo tirar o louro do amigo dermato do Leandro, mas eu acho que, no nosso caso, o buraco é mais embaixo. Então, eu acredito que esse treinamento, por vezes militarizado, por vezes hierárquico demais, que a gente também reclama, mas
essa intensidade tão grande, ela realmente agrega para a gente conseguir ter essa vida que a gente tem, que é uma vida muito doida, né? Então, não sei se é um fellow, numa. Eu acho que nem tem de ortopedia, talvez tenha esses fellows de R4 que são meio R4, né? Eu não sei se existe plano disso, né? Eu também desconheço. Mas eu acho que a gente talvez tenha que criar uma valorização e fazer uma educação do paciente para que ele mesmo se pergunte. Eu acho que assim, esses selinhos que a gente foi acumulando, eles, eles são caros, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de esforço, de realização. E, e eu acho que assim, um estágio ou residência no final dá na mesma, estando numa boa estrutura, vai ter uma diferença da posição, você recebe bolsa ou não, o conhecimento é bom, mas realmente eu acho que tem alguns cursos que são cursos que não são equiparáveis à residência, isso é um fato. Verdade, verdade. É isso aí, temos mais perguntas, vamos para as indicações. Indicações. Então eu vou começar hoje, então. E já que a gente é podcaster, né, Noel? Vou indicar hoje um podcast que eu gosto bastante, que é do Adam Grant. O Adam Grant é um autor que eu gosto bastante. Eu já falei de um livro dele que eu gostei muito ano passado, que é o Think Again. E ele lançou um podcast que chama Rethinking, pensando de novo, acho que seria mais ou menos a tradução, né? E ele, puta, cara, eu gostei de todos os episódios que eu ouvi, assim. Eu tô pensando se tem algum para eu comentar mais específico, mas assim, eu gostei de todos que eu ouvi até agora. Hoje eu tava ouvindo um com uma ex-jogadora de futebol, soccer mesmo, futebol nosso, feminino, que é a Abby Wambach, que ele conversa com ela sobre a carreira, sobre as coisas que ela pensou no final da carreira dela. Eu achei bem interessante esse episódio, mas todos os episódios com o Adam Grant são legais, então recomendo esse podcast Rethinking, desculpa. Quem vai agora? Eu tenho um filme para indicar, então. Eu assisti um filme esses dias que o nome é Fabelmans, que é a história do. É um documentário de Steven Spielberg sobre ele mesmo, sobre como ele virou ele, entendeu? E aí é bem legal. Pega ele desde lá de criancinha, um lado paterno mais exato, assim, um lado materno mais artístico, e ele vai recriando, vai surgindo no meio disso e tem uma trama. E o final, que eu não entendi direito, mas a trajetória do filme inteiro é bem legal. Gostei, recomendo. Well, André, Bruno? Estou sem. Beleza, então vamos encerrando então. Então esse é o final do nosso 59º episódio. Somando mais um, o próximo é o 60. Gostamos de datas comemorativas, então estamos pensando qual que vai ser nosso episódio comemorativo de 60. Lembrem sempre de mandar dúvidas, perguntas, sugestões lá no Instagram. Olha, a gente está de olho, como vocês estão vendo, então não estamos ignorando vocês, estamos sempre ouvindo nossos ouvintes, gostamos de saber o que vocês estão pensando. E seguimos rumo a 2023, que vai ser um ano muito bom, eu tenho certeza. E é isso. Até a próxima, daqui 2 semanas. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.